Eu quero saudar a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que neste dia nós possamos crescer no conhecimento da palavra, que nesse dia nós possamos entender um pouco mais da obra de Cristo por nós e qual deve ser a nossa resposta para Ele. A todos os que estão nos acompanhando, sejam todos bem-vindos, recebam o nosso abraço e aproveitem para compartilhar o link da nossa live aí com todos os seus amigos, para que mais pessoas também possam conhecer o Senhor. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria, um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus com vocês nesse dia. Então, os irmãos que vão entrando aí, Janeide, Luiz, sejam bem-vindos. Também eu quero mandar um abraço especial hoje para a Júlia e para o Davi. A Júlia e o Davi são filhos dos nossos irmãos Vandrinho e Nayara, e eles sempre acompanham a live e logo que termina a live eles mandam um desenho para nós, falando o que eles entenderam da live. Então recebam o nosso abraço, que vocês continuem crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Também a Leda Rios, Deus abençoe, minha irmã. Seja bem-vinda ao nosso estudo de hoje. Hernandes e Maflane também já estão aí. Sejam bem-vindos, recebam o nosso abraço no dia de hoje. Também temos alguns irmãos aqui no YouTube. Que Deus os abençoe. Se identifiquem, por favor, à medida que vocês forem entrando, para que a gente possa saber quem está aí também no YouTube. Bom, hoje é domingo, dia 6 de junho. Já estamos aí terminando a metade, começando o final da metade aí do nosso ano. E graças a Deus, Deus tem nos sustentado. Então o Senhor tem cuidado da nossa vida, tem cuidado da vida dos irmãos. Também aí o Daniel chegando, Daniel lá do Paraná, Hilton, Andréia Sodoski, a Kátia. Sejam bem-vindos a todos. É uma grande alegria poder meditar nas Escrituras com vocês nesse dia de hoje. Eu quero começar o nosso estudo lendo Isaías 41, a partir do versículo 8. E é uma palavra que eu quero deixar para você, uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo para a sua vida. Diz assim: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Aí um pouquinho mais para frente, no versículo 13, ele diz: Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: Não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. O Senhor diz para nós não temermos, não temas. Ele diz aqui que eu te escolhi, tu és meu servo, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Versículo 10, eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento. Essa é a promessa do Senhor para a nossa vida. Não precisamos temer, nem ficarmos assombrados, porque o Senhor nos fortalece, o Senhor nos ajuda e o Senhor nos sustenta. Ele diz aqui ainda no versículo 14, não temas, vermezinho de Israel, povozinho. Ele chama a gente de vermezinho, mas é um vermezinho amado. É um sentido carinhoso de Deus aqui para mostrar o quanto nós somos pequenos, o quanto que nós somos frágeis, mas também o quanto que nós somos amados pelo Senhor. Ele diz aqui no versículo 13, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Então começamos essa semana sem medo algum, começamos essa semana sem temor algum, rondando o nosso coração. Por quê? O Senhor está conosco. Ele diz, eu sou contigo. Ele nos toma pela mão direita e ele diz, não tenha medo, porque eu te fortaleço e eu te sustento com a minha destra fiel. Então que essas palavras possam animar nosso coração
no dia de hoje, para nós começarmos o nosso estudo sabendo que o Senhor está conosco, nos sustentando, nos cuidando, e Ele diz: não temas, não tenhas medo, porque eu sou contigo. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer no dia de hoje, por mais uma vez o Senhor renovar sobre nós as tuas misericórdias e nos dar a oportunidade de mais um dia de vida. Também nos deu a oportunidade de meditarmos na tua palavra. Começamos essa semana como o primeiro ato dela, que é a meditação nas Escrituras. E por isso pedimos que o Senhor nos abençoe, porque a tua palavra diz que quando buscamos o Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas nos são acrescentadas. Então que o Senhor resolva para nós, nos dirija para resolvermos os problemas, nos sustente, como a tua palavra mesmo disse, porque nós começamos essa semana tendo o Senhor como a nossa prioridade. Que o Senhor abençoe os meus irmãos, abra o nosso entendimento, Pai, para que possamos entender as verdades da tua palavra e nos sustente nesse dia, esse dia que é dedicado exclusivamente ao Senhor. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aí aos irmãos que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Mais uma vez, receba aí o nosso abraço, a nossa gratidão. Rosilda, Deus abençoe Rosilda, o Hélio, que Deus derrame bênção sobre os irmãos. Também a Edna, que está aqui no YouTube. Sejam todos bem-vindos. Pois bem, meus irmãos, nós estamos estudando o livro de Atos e hoje nós vamos ler e tirar lições do texto que está no capítulo 14 deste importante livro da Palavra do Senhor. Livro de Atos, capítulo 14. No capítulo 13 nós vimos aí o trabalho de Paulo, a desistência de Marcos, vimos também o confronto que Paulo fez com aquele falso profeta, com aquele homem que se dizia mágico, ele ficou cego e o homem creu na palavra do Senhor. E hoje nós vamos continuar a meditação do estudo de Atos, chegando agora ao capítulo 14. Eu estarei lendo, os irmãos, por favor, acompanhem. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgiu um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque esse era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazei isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifícios. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto.
Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Amém. Então, nós lemos aí o capítulo 14, nós vimos até o versículo de número 23, e o nosso desejo é que Deus fale ao nosso coração através da meditação nesse texto da palavra do Senhor. O que nós observamos aqui é que Paulo e Barnabé, aonde iam pregando a palavra de Deus, mas também aonde eles iam, despertava grande oposição. Os judeus se levantavam contra aquele movimento. Nós temos que lembrar que Paulo também tinha sido um perseguidor da igreja. Então, o mesmo espírito que estava em Paulo no passado era o mesmo que estava agora nos discípulos, que tentava destruir a igreja de Cristo. Tentavam destruir o evangelho. Só que a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Jamais o evangelho será destruído, porque ele cresce cada vez mais, ele toma forma cada vez mais e domina com poder, com graça, com misericórdia, com amor. Então, todas as tentativas de destruir a igreja fracassaram ao longo da história e fracassarão. Ninguém pode destruir aquilo que o Senhor construiu. Então nós fazemos parte de um projeto indestrutível, porque ele foi criado pelo próprio Deus. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos é como se comporta um servo de Deus. Como se comporta alguém que realmente crê em Cristo. E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Eu quero que você identifique se você tem isso no seu coração. Como que se comporta um servo de Deus? Qual que é o perfil de um servo de Deus? Primeiro, os servos de Deus, eles estão prontos para anunciar o Evangelho. Essa é a primeira característica que nós encontramos aqui em Paulo e Barnabé. Porque se você observar, eles vão para Icônio, entram na sinagoga e eles anunciam o Evangelho do Senhor. Então no versículo 3 diz que eles se demoraram ali muito tempo falando ousadamente no Senhor. Então eles tinham, a missão principal de Paulo e Barnabé era anunciar a palavra do Senhor, era pregar o Evangelho do Senhor. E eles faziam isso com ousadia. Também Deus, ele confirmava a palavra no versículo 3, fazendo com que eles fizessem muitos sinais e prodígios. Então a palavra de Deus era pregada e muitas curas aconteciam, muitos milagres aconteciam, porque Deus autenticava a palavra através desses sinais. O que nós observamos é que onde eles iam, eles anunciavam o Evangelho do Senhor. E é isso que Deus espera de um servo dele. Todos os filhos de Deus estão aqui para ser testemunhas do Senhor. Nós somos testemunhas dele. Testemunhas são aquelas pessoas que viram um fato e podem falar desse fato. Nós vimos o que Deus fez na nossa vida. Nós somos as testemunhas vivas do Senhor. Nós contamos para todo mundo o que Deus está fazendo conosco, como Deus tem respondido às nossas orações, como Deus tem falado ao nosso coração pela palavra. Nós falamos para as pessoas sobre o poder de Deus, como Deus restaurou a nossa alegria, como Deus trouxe paz ao nosso coração atribulado, como nós éramos antes de Cristo e o que aconteceu agora quando Cristo entrou efetivamente na nossa vida. Então nós contamos para as pessoas em todo o tempo. Primeiro contamos com a nossa vida, com a nossa postura, com a nossa maneira de viver neste mundo, e também anunciamos com as nossas palavras. Falamos do amor de Deus, anunciamos o amor de Deus para as pessoas. Então, a primeira característica é que os servos de Deus estão prontos para pregar a palavra. Sabe por que nós pregamos a palavra? Porque a pregação da palavra restaura vidas. A Bíblia diz que nós somos salvos pela pregação, através do conhecimento do Evangelho, é que as pessoas podem crer em Cristo. Então Paulo disse lá em Romanos: não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu como do grego, para todo aquele que crê. Lá em 2 Timóteo 3, do 14 ao 16, ele diz que nós precisamos ficar firmes naquilo que nós ouvimos da palavra, porque a palavra pode nos tornar sábio
pode nos tornar sábios para a salvação em Cristo Jesus. Quando nós lemos a palavra, pregamos a palavra, acontece restauração. Talvez as pessoas estão tristes, desanimadas, em crise absoluta nos seus corações, na sua vida, em crise nos seus relacionamentos, em crise com o seu passado. A palavra de Deus pode restaurar. A palavra de Deus traz cura, ela traz nova vida. Nós lembramos o texto de Ezequiel, capítulo 37, quando Deus mostrou para o profeta um vale de ossos secos. E ele disse: esse aqui é o povo de Israel. E esse vale de ossos secos são as pessoas que convivem conosco. Ele disse: prega a palavra, profetiza. E Ezequiel pregou a palavra. Veio então o som de um vento e começaram a bater ossos com ossos. E os esqueletos se reconstruíram, se levantaram. E então veio carne, nasceu músculos naqueles esqueletos. E aí então ele disse: continua pregando a palavra. E ele pregou a palavra. E o Espírito Santo veio e trouxe vida para aqueles ossos secos. Sabia que tem muita gente que está vivendo como aqueles ossos secos? Tudo está acabado na sua vida, tudo perdeu a graça, tudo perdeu o sentido. E o casamento perdeu a graça. O trabalho não é mais animador, ele não tem mais nenhum sonho, nenhum projeto de vida, ele está vivo, mas é como se estivesse morto, como o Senhor disse para aquela igreja do Apocalipse. Você está viva, mas na verdade você está morta. Tem muita gente que está morta, sem esperança, sem alegria, sem nenhum tipo de ânimo no seu coração. E aí então que a palavra de Deus chega. Quando a Bíblia chega na nossa vida, quando a palavra de Deus chega no nosso coração, os ossos secos tornam a viver. E nós podemos levantar, podemos crer, podemos ter esperança, podemos alimentar nossos sonhos de novo, porque é isso que o Senhor Deus faz conosco. Então, nós pregamos a palavra. A principal característica dos servos de Deus, a primeira deles, é que eles têm prazer em anunciar o Evangelho, porque o Evangelho restaura vidas. É o Evangelho que traz alegria, é o Evangelho que cura feridas, é o Evangelho que pode colocar de novo ânimo, esperança, alegria nos corações. Então os servos de Deus anunciam o Evangelho. Paulo e Barnabé não tinham dúvidas, eles pregavam ousadamente o Evangelho, pregavam a palavra, porque eles sabiam que a salvação aconteceria pelo poder da palavra. E muita gente creu no Senhor. É claro que isso levantou muita oposição também. Os judeus ficaram contra os apóstolos e começaram a perseguir violentamente os irmãos. A primeira característica, portanto, de um servo de Deus é que eles anunciam o Evangelho, pregam a palavra. Mas há uma segunda nesse texto que eu quero deixar para os irmãos. Eles estão prontos para restaurar pessoas. Primeiro eles pregam e agora eles vêm para restaurar pessoas. Veja o versículo 8. Foram para Listra. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado. Como a palavra costumava dá a ideia de que ele sempre estava no mesmo lugar. Esse homem era aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Ele nem tinha andado na vida, ele não sabia andar. Então esse homem era conhecido na cidade, era o aleijado da cidade, era um ponto de referência. Todo mundo sabia onde ficava o aleijado, todo mundo sabia a sua história, ele nunca tinha andado. Esse homem ouviu Paulo falar. E Paulo percebeu que ele tinha fé no Senhor. Ele tinha fé para ser curado. E Paulo disse para o homem: apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Meus irmãos, aqui acontece um milagre, uma coisa sobrenatural. É o poder de Deus em ação. A palavra é pregada, o homem creu na palavra. Observe que ele fica ouvindo Paulo. Ouviu o quê? A pregação do Evangelho. Paulo falava sobre Deus, falava sobre o Criador, falava sobre o Deus que mandou o seu Filho, sobre a morte de Cristo na cruz e a necessidade que as pessoas tinham de crer em Cristo. Esse homem estava atento, ouvindo o que Paulo dizia. Esse homem nunca andou, era um aleijado. E quando a Bíblia fala de aleijado, ela nos ensina que existem pessoas que estão presas em alguma coisa na vida, estão paradas, estacionadas na vida, não progridem, não vão para lugar algum, não têm direcionamento nenhum para a vida, não podem ir para lugar algum, eles estão impedidas por pesos do pecado, por peso de alguma coisa muito séria. E esse homem estava assim, era um aleijado que nunca pudera andar.
Mas quando ele ouviu o evangelho, ouviu a palavra, e Paulo percebeu que ele tinha fé, o que aconteceu? Paulo diz em nome de Jesus, levanta, apruma-te direito. E o que aconteceu? Ele saltou e andava. Veja que o milagre de Deus é completo. Esse homem que nunca andou, de repente fica de pé, num salto e começa a andar. Porque os servos de Deus estão prontos para restaurar pessoas. E nós estamos pregando a palavra de Deus o tempo todo, anunciando o poder de Deus, porque nós sabemos que o poder de Deus pode restaurar pessoas. Sempre há uma chance. O inimigo diz, acabou, não tem mais nenhuma chance para você. As pessoas dizem, não, você não vai poder fazer mais nada a partir de agora. As pessoas dizem que ninguém muda. Não, nasceu assim, vai morrer assim. Só que Deus, Ele pode nos colocar de pé novamente. Nós cremos que Deus é o restaurador por excelência. Ele restaura a nossa vida, Ele restaura relacionamentos, Ele restaura nossas emoções, Ele restaura a nossa sanidade, Ele restaura tudo aquilo que nós um dia perdemos. O Senhor pode e Ele tem o poder da restauração nas suas mãos. Creia nisso. É por isso que nós pregamos a palavra, porque o Senhor pode restaurar completamente a nossa vida. Talvez na sua vida existam áreas que precisam ser restauradas. Talvez o pecado foi entrando devagar, o pecado foi tomando conta da sua vida, a ponto de que agora você está completamente tomado por essa situação. Pense na figura de um dente. A cárie é aquele pontinho que começa a brotar no nosso dente, de repente ele vai dominando, furando, corroendo, a ponto de destruir completamente o nosso dente. Mas graças a Deus que nós temos um restaurador. E quando você vai ao dentista, ele faz uma restauração. Primeiro ele retira toda a cárie, todo o tecido contaminado. E para termos restaurado, nós temos que tirar todo o pecado da nossa vida. Tem como ficar nada contaminado no nosso coração. E aí então ele coloca uma resina e nós ficamos com um dente novo novamente. É isso que Jesus faz. Ele tira o que está estragado do nosso coração, restaura completamente e nós podemos ser novas criaturas. Somos novos no Senhor. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5,17: aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas antigas já passaram. Tudo se fez novo. O Senhor é o nosso restaurador e nós pregamos a palavra de Deus porque acreditamos que Deus pode restaurar pessoas. Esse homem era aleijado durante a vida toda, ficou prostrado ali, sem ir para lugar algum, mas pelo poder do Evangelho, pelo poder de Cristo anunciado no Evangelho, que Paulo e Barnabé pregavam, esse homem foi restaurado. E nós também anunciamos para muita gente que muitos podem ser restaurados. Seu casamento pode ser restaurado, seu relacionamento com seus filhos, com seus pais, sua esperança pode ser restaurada. Creia nisso, tome posse dessa verdade. O nosso Deus tem prazer em restaurar a vida dos seus filhos. E os servos de Deus anunciam essa verdade. Mas os servos de Deus também, eles têm uma terceira característica nesse texto. Quando o homem foi curado, o povo gritou: os deuses vieram até nós. Eles acreditavam em dois deuses lá e tinha o templo desses deuses, que era Júpiter e Mercúrio. Então eles falaram: pronto, Júpiter e Mercúrio vieram até nós. E trouxeram touros para matar em sacrifício àqueles deuses. Trouxeram grinaldas de flores para colocar sobre eles, porque disseram: os deuses vieram nos visitar. E aí então Paulo, ele imediatamente, veja o versículo 14: porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazer isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o Evangelho para que dessas coisas vãs, isso que vocês fazem é coisa vã, vocês se convertam ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. A terceira característica de um servo de Deus é que ele dá a glória a Deus. Toda a glória vai para Deus, não vai para ele, não vai para si mesmo. Então, quando eles viram que o povo estava trazendo touros para matar em sacrifício, coroa de flores para entregar para eles, dizendo: os deuses vieram até nós, eles rasgam as vestes, vão para o meio e dizem: nós somos homens como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. E nós estamos aqui pregando o Evangelho porque vocês se convertam dessas coisas vãs, convertam ao Deus verdadeiro, o Deus vivo que fez o céu, a terra
e tudo o que neles há. Então eles dão para Deus toda a glória, eles não têm glória para si. Nós vivemos um tempo em que as pessoas buscam a glória pessoal. Então, muitas acreditam na oração poderosa daquele determinado servo de Deus, acreditam que a mão dele pode curar, acreditam que os fluidos corporais dele podem curar, o suor pode curar. Meus irmãos, é Deus quem cura, nós somos apenas instrumentos de Deus, é Deus quem opera os milagres no nosso coração. E Paulo e Barnabé dão para o Senhor toda a glória, e é isso que nós fazemos na nossa vida. Quando acontecer alguma coisa na nossa vida, quando Deus responde às nossas orações, quando nós somos testemunhas do Senhor, nós devemos falar: é Deus quem recebe toda a glória, a Deus seja a glória e a honra para todo sempre. Não é para nós, nós somos servos e instrumentos do Senhor. E como que eles dão a glória ao Senhor? Primeiro, veja aqui, eles anunciam o Evangelho. Nós glorificamos a Deus quando anunciamos o Evangelho. O que é o Evangelho? É Cristo, o Cristo que morreu na cruz e ressuscitou. Então a glória vai para Ele, não vai para nós. Outra coisa, nós damos a Deus toda a glória quando entendemos que Ele criou os céus e a terra. Então Ele diz aqui: o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E Paulo está pedindo, chamando eles para uma conversão, uma volta para esse Deus. Esse Deus também nunca deixou de ficar sem testemunho, porque Ele nos deu as chuvas, as estações frutíferas e encheu o nosso coração de alegria. Então é que nós damos toda a glória quando nós entendemos que quando a chuva cai, é Deus quem está nos dando. Quando nós entendemos que quando uma fruta pode dar na árvore, quando uma árvore produz um fruto, nós falamos: é Deus quem dá a glória, é Deus que recebe a glória por isso. Quando um filho nasce, nós falamos: foi Deus quem permitiu que um filho nascesse. Quando nós fazemos qualquer coisa, e quando qualquer coisa é bem sucedida por nós, nós damos ao Senhor toda a honra, toda a glória. E foi isso que os servos de Deus, Barnabé e Paulo, fizeram. E é isso que nós precisamos fazer também. Dar a Deus toda a honra, toda a glória para todo sempre. Os servos de Deus, eles não retêm a glória para si. Até porque a Bíblia diz, nós já vimos isso aqui em estudos anteriores, que Deus não divide a sua glória com ninguém. Foi só Ele quem criou os céus e a terra. Foi só Ele quem mandou a chuva. É só Ele quem mandou o seu Filho. E foi só Jesus quem morreu na cruz. Por isso eles merecem, são dignos de receber toda a honra e toda a glória. Paulo e Barnabé rasgaram as roupas. Eles não falam: é verdade, nós somos poderosos. Nós temos aqui o poder em nós, de maneira alguma. Eles falam: convertam-se ao Deus vivo, porque foi Ele quem fez esse homem andar novamente. É Deus quem tem feito grandes coisas na nossa vida. E é por isso que os servos de Deus dão para Deus toda a glória. Mas também uma quarta característica dos servos de Deus, nós podemos encontrar aqui no versículo 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Por que Paulo foi apedrejado? Porque ele pregou o Evangelho. Porque ele anunciava que o Senhor estava querendo restaurar pessoas, que o Senhor estava querendo trazer salvação para as pessoas. Esse foi o crime de Paulo. E por isso os judeus se levantaram contra eles e apedrejaram Paulo, e todo mundo achou que Paulo tinha de fato morrido. A quarta característica do servo de Deus é que eles estão dispostos a sofrer pelo Evangelho. Nós estamos dispostos a sofrer por Cristo, a sofrer pelo Evangelho, porque essa é a grande verdade de Deus que dominou o nosso coração. Então nós não temos nenhum tipo de medo de sofrer qualquer tipo de retaliação, qualquer tipo de perseguição por causa do Evangelho. Paulo foi apedrejado. Hoje a igreja do Senhor sofre perseguição. Mais de 300 milhões de crentes estão sendo perseguidos. Domingo passado nós lembramos na igreja, no domingo da igreja perseguida, sobre a situação dos nossos irmãos, como eles sofrem por causa da sua fé. É isso, os servos de Deus estão dispostos a sofrer por causa do Evangelho. E quando você começa a seguir a Cristo, quando você começa a querer viver inteiramente para a glória de Deus, você também vai sofrer perseguições. A própria família se levantará contra você. Muitas pessoas vão tentar desanimar a sua fé,
tentar fazer você desistir do caminho. Mas lembre-se, o servo de Deus está disposto a sofrer pelo Evangelho. E nós sofremos pelo Evangelho. Às vezes você passa sofrimento pelo Evangelho porque você está firme em Cristo, está firme na igreja, mas seus filhos não estão. E isso faz um pai, uma mãe sofrer. Ele sofre porque ele não vê a sua família em Cristo. Ele vê seus filhos longe, distantes, vivendo uma vida ímpia. Às vezes você sofre porque você vê seu marido, sua esposa, longe da palavra do Senhor. Nós sofremos pelo Evangelho. O Evangelho sempre traz um tipo de sofrimento nesse mundo, porque esse mundo, a Bíblia diz que o mundo está no maligno. Então o mundo, o seu sistema, eles não querem de forma alguma que nós tenhamos um compromisso com Cristo, que nós tenhamos uma disposição de estar com o Senhor. É por isso que sempre se levantarão perseguições por causa do Evangelho. Mas os servos de Deus estão dispostos a sofrer pelo Evangelho. A quinta e última característica está no versículo 23. Versículo 22 e 23. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A quinta característica é que os servos de Deus sabem que nós vamos entrar no reino de Deus com muitas tribulações. Paulo exorta os crentes. Primeiro versículo 22 começa dizendo: fortalecendo a alma dos discípulos. Meus irmãos, o poder da palavra está aqui. Se por um lado nós vimos Paulo curando um homem, é o poder da palavra fazendo uma coisa sobrenatural, agora o poder da palavra quer fortalecer a nossa alma. É por isso que eu li o Isaías 41, onde o Senhor diz: eu te fortaleço, não temas, eu estou contigo, eu fortaleço, eu te ajudo, eu te tomo pela mão direita. A palavra de Deus fortalece a nossa vida. É por isso que nós somos vencedores, e a Bíblia diz mais do que vencedores, porque nós somos fortalecidos e animados pela palavra. Essa palavra que fortalece é a mesma palavra que Deus usou para criar o mundo. Então, quando você lê as Escrituras, a palavra entra no nosso coração como um remédio, como uma vacina, como uma vitamina, como um fortificante para o nosso coração e toma o nosso corpo e nos fortalece. Deus fortalece a nossa alma. Tem gente triste por aí, tem gente deprimida, talvez está precisando ler as Escrituras, precisa ler a palavra, porque quando você lê a palavra não tem como a tristeza ficar no coração, não tem lugar para a tristeza ficar, não tem lugar para o desânimo, porque a palavra de Deus fortalece o nosso coração. Então, os servos de Deus estão dispostos o tempo todo a mostrar: tem tribulação sim, mas você precisa se fortalecer na palavra. Eles fortalecem a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. Não desvie da fé, não perca a sua fé. A fé que você tem é preciosa, é o tesouro maior que você tem. E ele mostra também que através de muitas tribulações nós vamos entrar no reino de Deus. Essa palavra é importante porque está na moda uma pregação de um evangelho de facilidades, um evangelho light. Esse evangelho diz que se você está em Cristo, você vai ser bem sucedido em tudo e você nunca mais vai ter problema, nunca vai ter doença, nunca vai ter nenhum tipo de constrangimento na sua vida, o que não é verdade, porque estamos em Cristo e mesmo assim nós sofremos alguns tipos de tribulações ao longo da nossa vida. Eu ouvi uma frase importante esses dias que diz assim: Deus só tem um filho sem pecado, que é Jesus. Mas ele não tem nenhum filho sem sofrimento, porque o próprio Jesus, o Filho unigênito de Deus, passou por todo tipo de sofrimento quando veio para restaurar a nossa vida. Então Deus só tem um filho sem pecado, mas nenhum filho sem sofrimento. Nenhum filho que passou pelo sofrimento. Então Paulo lembra, para entrar no reino de Deus, nós passaremos por alguns tipos de tribulações. E o próprio Jesus nos alertou quando ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a palavra nos fortalece, a palavra nos exorta a permanecer firmes na fé, e a palavra nos mostra que nós vamos enfrentar algum tipo de tribulação ao longo da nossa vida cristã. Mas essas tribulações nos acompanham para a entrada no reino dos céus.
O evangelho da facilidade não levará ninguém para o céu. O evangelho da facilidade é o evangelho pregado pelo diabo. Porque quando o diabo tentou Jesus, você lembra que ele usou o Salmo 91? Levou Jesus para o alto da torre do templo e disse: pula, Jesus, pula daqui se você é o Filho de Deus, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que você não tropece. Vai, mostra o teu poder se você é Filho de Deus. Ele estava usando o Salmo 91. O inimigo conhece as Escrituras e ele distorce as Escrituras. Aí então Jesus falou: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus venceu com o poder da palavra. Mas o inimigo usou o Salmo 91, diz: praga alguma chegará à tua tenda. Praga alguma vai te incomodar, porque você está debaixo das sombras do Altíssimo. Meus irmãos, o evangelho da facilidade prega que nós não teremos problema nenhum ao longo da nossa vida se estivermos com Cristo. E se tivermos um problema é por falta de fé. Isso não é verdade, porque Jó era um homem temente a Deus, que se desviava do mal, que fazia sacrifícios para os seus filhos, se porventura eles tinham cometido algum pecado. E a Bíblia diz que ele sofreu tribulações terríveis, perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu a saúde, ele viveu um caos na sua vida e continuou firme no Senhor. Então, neste mundo, nós vamos passar por algum tipo de tribulação. Paulo lembra isso. Importa, veja aí o versículo 22 como é forte. Através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Talvez eu estou falando com você agora e você está passando por alguma tribulação. Tribulação de uma doença, da morte de um ente querido, tribulação de uma perca de emprego, tribulação de um filho rebelde, tribulação de uma crise no seu casamento, tribulação de uma crise financeira, tribulação de uma crise emocional, uma depressão que tomou conta do seu coração. Não sei como está seu coração, mas eu sei que o Senhor, nessas tribulações, Ele te sustenta, Ele está com você. Continue firme, porque um dia a tormenta vai passar e o sol vai nascer de novo. Toda tribulação, toda luta, um dia terá fim. Você vai levantar e vai lembrar como Jó: eu sei que o meu Redentor vive, eu posso ter esperança no Senhor. Toda luta vai encerrar. Então, as tribulações nos acompanham, mas a promessa da fidelidade de Deus também nos acompanha. O Senhor nos acompanha sempre e nós podemos declarar: o Senhor está comigo, o que me pode fazer o homem? Eu posso cair, mas a Bíblia diz que se cair, o servo de Deus não fica prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Vimos 5 coisas aqui da característica dos servos de Deus. Eles estão prontos para anunciar o Evangelho, eles estão prontos para restaurar pessoas, eles dão toda a glória para Deus, eles estão dispostos a sofrer pelo Evangelho e eles sabem que por meio de muitas tribulações nós vamos entrar no reino dos céus. Nós estamos na caminhada, num caminho. Para onde nós estamos indo? Para o céu. A tua casa é no céu. Já está pronta. Jesus está terminando os últimos retoques na nossa morada na Nova Jerusalém. As ruas de ouro já estão limpas, já estão polidas. O brilho do ouro já pode ser visto. João já viu as ruas de ouro da Nova Jerusalém. O rio de água da vida sai do trono. A árvore da vida já está com seus frutos. E nós vamos chegar lá, será a primeira coisa que vamos comer, garantindo assim uma vida eterna com o Senhor. A palavra de Deus diz que lá não teremos sede, nem fome, nem calor, porque o Cordeiro nos guiará. E nós seremos guiados, sustentados, alimentados, providos, amados, e viveremos uma alegria eterna com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vale a pena seguir a Cristo. Vale a pena abraçar o Evangelho. Se você que está me ouvindo ainda não tem um compromisso com Cristo, hoje é o dia de crer no Senhor, entregar sua vida para Jesus, procurar uma igreja, dizer: eu quero crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Se você quiser entregar a sua vida para Cristo, entre em contato conosco. Manda uma mensagem para nós podermos ajudar você a caminhar com Cristo, a dar os primeiros passos na fé. Porque vale a pena servir ao Senhor, vale a pena caminhar para o céu, vale a pena caminhar para a Nova Jerusalém, vale a pena abraçar o Evangelho que nos salva, nos restaura e nos dá uma nova vida. Que Deus nos abençoe, que Deus derrame sobre nós sua graça abundante e que você seja restaurado cada vez mais,
pelo Evangelho, pela palavra, sabendo que aqui você vai passar por lutas, mas dê a Deus toda a glória. E não reclame quando os problemas vierem sobre a sua vida. Saiba que os servos de Deus sofrem neste mundo, mas um dia todo o sofrimento chegará ao fim, quando o nosso Senhor Jesus voltar. Vamos orar. Pai, quero te agradecer pela tua palavra. Quero te agradecer porque o teu Evangelho tem restaurado as nossas vidas. E nós damos ao Senhor toda a honra e toda a glória por todos os atos que o Senhor tem feito em nossa vida. E nós talvez estejamos passando por algum tipo de tribulação, talvez os meus irmãos estão passando por algum tipo de luta. Pai, isso faz parte da nossa caminhada cristã. Por isso eu peço que o Senhor fortaleça os meus irmãos para que eles não desviem da fé e eles continuem firmes no Senhor, sabendo que um dia o Senhor voltará dos altos céus e nos levará para casa, onde não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Continua restaurando a nossa vida, Pai. Nós pedimos isso. Continua nos dando entendimento da nossa missão aqui, que é de falarmos o teu amor, anunciarmos a tua palavra para restaurar pessoas. E continua nos restaurando, Senhor, para a glória e para a honra do teu santo nome. Te agradeço pela vida dos meus irmãos que me acompanharam nesse estudo. E peço que o Senhor abençoe a sua família, a sua casa, o seu coração. Eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Mais uma vez aí eu quero expressar a minha gratidão por todos os irmãos que estão acompanhando. Que Deus os abençoe. Que Deus continue suprindo todas as suas necessidades em Cristo Jesus. E hoje à noite, aqui em Guarantã, nós teremos Santa Ceia do Senhor. Vamos receber novos membros na Igreja de Cristo. Será uma grande festa hoje à noite, para a glória e honra do nome do Senhor. Que o seu domingo seja uma bênção. Que você possa aproveitar seu dia com a sua família, descansar e louvar e glorificar o nome do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor e que Deus os abençoe ricamente.